Boa noite, a graça e a paz de Jesus Cristo habite ricamente no nosso coração. Estamos aqui para mais uma apresentação especial na Escola de Profecia e daremos continuidade com o tema complexo do capítulo 11 de Daniel. Começamos ontem. Pela graça de Deus, estamos aqui para compreender, pois há uma bênção especial para todo aquele que estuda, para todo aquele que investiga. Deus abençoará com sabedoria e conhecimento. Amém? Mas antes disto, vamos já a alguns dados interessantes. Ontem eu compartilhei com vocês que está decorrendo nos Estados Unidos da América, mais concretamente no Chicago, a Convenção Nacional Democrata, assim como houve a Convenção Nacional Republicana há alguns dias atrás. E conta com a presença de ilustres figuras do mundo religioso. Vimos ontem a intervenção de um bispo católico, de um cardeal católico, na verdade, onde ele deu a bênção ao evento. Mas, irmãos, não é só o cardeal católico que está lá presente. Dezenas de líderes religiosos americanos estão lá, o que nos mostra, irmãos, de forma clara, de forma claríssima, que há uma união entre igreja e política, entre igreja e Estado, nos dois lados da América, direita e esquerda. Ora, vemos aqui, 21 de agosto de 2024, esse arcebispo oferece bênção na Convenção Nacional Democrata, mas um bispo da Igreja Ortodoxa Cristã na América oferece sua bênção. Vejamos. Let us pray to the Lord, eternal and ever-living God. Vamos orar ao Senhor, Deus eterno e sempre vivo, fonte de bondade e graça. Chegamos diante de você buscando sua bênção especial sobre esta Convenção Democrata Nacional. Eles estão orando pela bênção de Deus sobre a Convenção Democrata. Escutemos mais um líder religioso presente nesta convenção. Devíamos estar em uníssono. Deixe nossas mentes juntas. Deixe nossos corações baterem como um só. Tudo para a melhoria da sociedade. Que isso nos torne poderosos para que possamos nos unir e deixar a nossa nação orgulhosa. Este é realmente um convite à unidade religiosa para que a nação se torne um orgulho para todos. Houve mais orações e intervenções de líderes religiosos, não vou mostrar todos aqui. Agora, irmãos, eu fiquei pensando, os líderes religiosos americanos, os grandes teólogos, pastores, protestantes, católicos, estão deixando o eleitorado confuso. Porque eles aparecem, tanto na arena da direita quanto da esquerda, aparecem para promover assim os candidatos como enviados de Deus. Aparecem para abençoar as conferências, tanto da direita quanto da esquerda, dizendo, por um lado na esquerda eles dizem, este é o enviado de Deus para salvar a América. Há uma bênção especial de Deus sobre esta pessoa. No lado da esquerda também aparecem os líderes religiosos dizendo, há uma bênção especial de Deus sobre este movimento, sobre este candidato. Ou a bênção de Deus está sobre um ou está sobre o outro. Mas se está sobre os dois, fica um pouco confuso. Este é o resultado de procurar unir convicções políticas pessoais com a igreja. Este é o problema destes líderes religiosos usarem sua convicção política pessoal para influenciar a igreja. Vejam, do outro lado agora, estão dizendo a mesma coisa. It's a great pleasure to be here. Great pleasure to see President Donald Trump safe. É um grande prazer estar aqui e ver o presidente Trump salvo. And if I may, before the benediction, give you this promise.
You're going to be so blessed. You're going to be tired of being blessed. I guarantee it. E se eu puder, antes da bênção, dar-lhe esta promessa, você será tão abençoado. Você vai se cansar de ser abençoado, eu garanto. Acredite em mim. Irmãos, me percebam. Do lado democrata, está sendo invocada uma bênção dos líderes religiosos. Do lado republicano, também está sendo invocada uma bênção dos líderes religiosos. Sobre quem a bênção cairá? Vamos ver mais uma bênção. For as long as I've known the President Trump, I've found him to be a man of his word. Desde que conheci Donald Trump, descobri que ele é um homem de palavra. Things that he said he'll do, he did. When he told me and our country in 2016 that he was going to appoint conservative justices, guess what? He did. Coisas que ele disse que faria, ele fez. Quando ele disse a mim em 2016 que nomearia juízes conservadores, adivinha? Ele fez. Realmente ele fez. Ele conseguiu aquela emenda Johnson em que as igrejas agora podem se influenciar diretamente na política, mas deixando isto de lado. Alguns líderes cristãos, especialmente o cardeal que mostrei ontem para vocês, eles estão sendo duramente criticados pelo eleitorado cristão por estarem abençoando o evento democrata que está promovendo o aborto. Vejam aqui, irmãos, vejam aqui. Isto vem do Catholic Vote, de 20 de agosto de 2024. A Organização Pro-Vida de Illinois critica o papel do arcebispo de Chicago nessa convenção, onde o que, irmãos? Onde o quê? Onde abortos gratuitos são oferecidos. E é lá onde eles estão pronunciando uma bênção especial de Deus. Eu não estou aqui para promover lado nenhum desta disputa, até porque o outro lado também tem seus pontos negativos. Vejam, irmãos, essa pessoa falou o seguinte: é incrivelmente desanimador ver um líder da igreja local, que uma vez se alinhou com a nossa causa, participar de um evento tão profundamente anti-vida e anti-família. De acordo com as informações, mais de 25 abortos foram realizados nesta Convenção Nacional Democrata. Isto é sério, irmãos. O carro de emergência. Vejam aí o hospital móvel que foi trazido para isto. Realmente muito curioso. 21 de agosto de 2024, isto vem da Fox News. Abortos gratuitos oferecidos fora da Convenção Nacional Democrata. E no subtítulo é dito: que mensagem sombria e um tanto ridícula aqui a Convenção Nacional está enviando, diz o grupo Pro-Vida. Que repreensão! Na verdade, esta vai ser uma pressão para os líderes religiosos que estão neste movimento. Se eles realmente quiserem continuar retendo o favor público, a admiração popular, eles precisarão tomar posicionamento firme contra estas coisas. E de fato, irmãos, sobre a América toda, nós veremos uma oscilação do pêndulo, do liberal para o conservador, com vista a salvaguardar a moral da sociedade. Isto nós veremos em breve. Vamos ao nosso estudo sobre o livro de Daniel. Daniel capítulo 11, a continuação. Queridos, é impossível compreender Daniel capítulo 11 sem conhecer a história. Daniel capítulo 11 é história, meus irmãos. E eu quero vos ajudar a compreender, pela graça do Senhor. Vamos orar. Amado Jesus Cristo, em Tua presença estamos agora com a Tua palavra aberta. O Senhor o prometeu. O Senhor lançou uma bênção especial para aqueles que dedicam tempo ao estudo da profecia. E hoje nós queremos reivindicar essa promessa, pois aqui estamos para compreender. Fale conosco, Senhor. Nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós terminamos o tema passado falando sobre, ou terminamos no verso número 13, e nós entendemos
que 4 reis se levantariam depois do rei Ciro, que é o rei da Média e da Pérsia. E o 4º rei provocaria o rei da Grécia. E o grande rei da Grécia, Alexandre o Grande, dominaria, mas depois seria dividido em 4 partes. Vimos isto muito bem. Das 4 partes da Grécia, formar-se-iam 2 reis, 2 reinos, o rei do norte e o rei do sul. Norte e sul é em relação a Jerusalém. A norte de Jerusalém, rei do norte, nós vimos que era a Síria. A sul de Jerusalém, rei do sul, nós vimos que era o Egito, de acordo com a palavra de Deus. E haveria uma briga entre o rei do norte e o rei do sul. E nós terminamos no verso 13. Vamos voltar a ler o verso 13 e iremos avançar. Porque o rei do norte, quem era o rei do norte nesta altura? Antíoco III, tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá pressa com grande exército e com muitas riquezas. Agora, irmãos, prestemos bem atenção, pois entramos em pontos um pouquinho complexos aqui do capítulo 11 de Daniel. E como eu disse, sem história não iremos compreender. Agora há uma virada na história. Já não se fala mais sobre Grécia. Fala-se agora de outro império que surge. Este império traria aflição para o povo de Daniel, para Jerusalém, a terra gloriosa. Vejam o verso 14. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. A profecia está nos dizendo que muitos reis se levantariam contra o rei do sul, contra o Egito. Inclusive, Roma se levantou contra o Egito. Isto é histórico. É histórico, irmãos. Agora, por exemplo, no reinado de Ptolomeu V, o Egito, que é o rei do sul, já estava sob a jurisdição romana, sob a tutela de Roma. E a presença de Roma no Oriente, naquela zona da Palestina, no Egito, levou também à queda do rei do norte. E Antíoco III, que era o rei do norte nessa altura, foi derrotado pelos romanos no ano 190 a.C. A Palestina também caiu nas mãos dos romanos no ano 63 a.C., quando Pompeu capturou Jerusalém após um cerco de 3 meses. E Roma não só dominou o Egito, que é o Reino do Sul, não só dominou a região de Jerusalém, da Palestina, mas também dominou o rei do norte. Após dominar os Seleucidas, ou seja, o rei do norte, Roma se torna o novo rei do norte. Veja, irmãos, o verso número 15. Lembram? Roma, quando toma o reino do norte, passa a se tornar o rei do norte propriamente dito. Vejam o verso 15. E o rei do norte, Roma, virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, o povo de Daniel, que é o povo escolhido. Não haverá quem possa resistir ao rei do norte, ou seja, a Roma. Roma, o rei do norte, dominaria. O povo de Daniel, que é o povo escolhido, dominaria o rei do sul. Ninguém teria força para subjugar Roma. O que mais o rei do norte faria? Lembram, irmãos, que agora o rei do norte é Roma, que tomou o poder dos Seleucidas. Verso número 16. E ninguém poderá resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Nós já dissemos que Roma tomou a Palestina, subjugou duramente o povo judeu, que é o povo de Daniel. E a Bíblia fala que depois haveria uma aliança entre o rei do norte e o rei do sul. E mais uma vez seria através do casamento. Vejam no verso 17. E lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Vários comentaristas do capítulo 11 de Daniel aplicam este verso a Cleópatra, filha do rei Ptolomeu XI.
Nós sabemos que Roma penetra no Egito sob o comando de Júlio César e Cleópatra foi colocada sobre a proteção de Roma no ano 51 a.C. e se tornou amante do rei Júlio César, o imperador romano. Mas mesmo assim, a ambição de Júlio César não cessaria. A palavra de Deus nos diz que mesmo tendo recebido uma mulher, que na verdade tornou-se sua amante, Júlio César continuaria sendo ambicioso para tomar novas terras. O verso 19. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. O imperador Júlio César virou sua atenção para as fortalezas da antiga República Romana, isto na costa norte da África e também no Mediterrâneo. E, de acordo com a história, ele ganhou 500 batalhas durante esta campanha. Mas esta aparente vitória de Júlio César não duraria muito tempo. O que aconteceria? Mas tropeçará e cairá e não será achado. Quando Júlio César retorna a Roma, o seu general Brutus lança uma conspiração e em 15 de março do ano 44 a.C., Júlio César é assassinado, cumprindo assim a profecia. E após a morte de Júlio César, 3 conhecidos dele, 3 parentes dele, têm a ambição de governar e criam então o triunvirato, ou seja, a triarquia entre Marco Antônio, Otaviano e Lépidos. Só que Lépidos foi logo deposto pelo governo, ficando os dois, Marco Antônio e Otaviano. Júlio César havia dado instruções claras aos seus oficiais de que após sua morte, Otaviano seria o seu sucessor. Embora Marco Antônio fosse o legítimo filho e com o direito de ser o sucessor, ele perdeu esse direito, pois estava apaixonado por Cleópatra, a amante do seu pai. E passado algum tempo, Otaviano sobressai diante de Marco Antônio e se torna o novo rei romano, o novo imperador romano, com o nome César Augusto. E foi neste tempo de César Augusto que Jesus Cristo nasceu. Lembram? Lucas capítulo 2, verso 1, diz que aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Foi então que José e Maria foram para Belém e lá Jesus nasceu, no tempo de César Augusto, este imperador romano. E continua a profecia no verso 20 dizendo: e em seu lugar, no lugar de quem? De Júlio César, irmãos, se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino. Sim, depois de Júlio César, oficialmente como imperador único de Roma, surge César Augusto, Otaviano, César Augusto. Ele começa a cobrar impostos em Roma, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. E o verso 21 diz, irmãos, espero que vocês estejam acompanhando. O verso 21 diz que depois da morte de César Augusto, se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Queridos, historicamente, quem é este homem que se levantou depois de César Augusto sem autoridade real, sem o mérito de suceder César Augusto? Tibério César, o filho adotivo de César Augusto. Ele governou Roma do ano 12 depois de Cristo até 37 depois de Cristo. Cristo morre no reinado de Tibério César e ele só conseguiu dominar pela fraude. Os seus oficiais tinham medo dele e ele era bem espião. Ele espiava tudo no seu reino, no seu império. Até os sacerdotes romanos, os sacerdotes judeus tinham medo de Tibério César. Lembram? Quando Pilatos queria soltar Jesus, os sacerdotes disseram: se você soltar Jesus, não é amigo de César, uma referência a Tibério César.
Este foi um ponto fraco para Pilatos, pois também tinha medo de César. Mais tarde, meus irmãos, a cidade de Jerusalém foi destruída por Roma. Mais de 1 milhão de judeus morreram na destruição de Jerusalém. Mas os cristãos não pereceram, pois seguiram o conselho de Jesus Cristo. Quando vir de Jerusalém cercada pelos exércitos romanos, tomem uma ação. O que os discípulos podiam fazer? O que os cristãos podiam fazer se a cidade estava cercada? Eles oraram. E providencialmente, o imperador Nero, que havia mandado o seu general Vespasiano para tomar Jerusalém, se suicidou. Vespasiano tem que voltar para Roma. E ele se coroa novo imperador e envia o seu filho, general Tito, para tomar Jerusalém. Durante o período em que o exército romano havia se afastado, os cristãos que ouviram o conselho de Jesus saíram da cidade, foram para a região de Pereia e lá permaneceram a salvo. Queridos, mais uma vez, o livro de Daniel nos prova que há um Deus que tem a mão sobre a história humana, que há um Deus que traçou a história humana e nós estamos vivendo o cumprimento profético desde há muito tempo. E se tudo aconteceu como Deus escreveu, podemos mais uma vez ter a certeza que Miguel vai se levantar. Haverá um tempo de angústia e haverá uma segunda volta de Jesus Cristo. Nós iremos parar por aqui para que você não fique confuso. Iremos dar continuidade do capítulo 11 no próximo estudo. E se for necessário, mais estudos só tratando disto. Não iremos correr. Eu espero que o irmão tenha compreendido. Caso não tenha compreendido, recue ou volte um pouquinho. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você compreenderá. Vamos terminar com uma oração. Jesus Cristo, abrimos mais uma vez a Tua palavra e o Senhor nos instruiu. Iremos continuar estudando o capítulo 11 de Daniel. Vem, Senhor, nos ajudar a compreender plenamente, pois é para os nossos dias do fim. Nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tempo já se foi. Nos vemos na próxima apresentação. Até breve.